Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando agora com esse vídeo para trazer as últimas notícias e as principais informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo nessa manhã de terça-feira. Antes de mais nada, eu pediria a você que não é inscrito no canal que faça a sua inscrição, ajude a nós aumentarmos o nosso trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que acontecer de novidade no nosso canal. Dito isso, feito essas observações, eu vou trazer aqui as informações do Mengão. É muita notícia. O Flamengo se reapresentou ontem no CT Ninho do Urubu pela manhã e iniciou a preparação para a partida diante do Grêmio, jogo de ida da Copa do Brasil em sua semifinal, contra o Grêmio amanhã às 21h30 lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O que está confirmado e o que está certo é que o meio-campista Gerson vai ser o desfalque do Flamengo por suspensão, já que foi expulso diante do Atlético Paranaense quando do jogo das quartas de finais jogando lá em Curitiba. Além de Gerson, Sampaoli só não teve à disposição no treino de ontem do jogador Eric Pulgar, que trata de uma lesão muscular na coxa direita. O Flamengo volta a treinar daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, realizando a sua última atividade antes da partida, já que na parte da tarde o elenco rubro-negro embarca com destino a Porto Alegre. Bom, meus amigos, Flamengo e Grêmio já se enfrentaram em várias vezes na Copa do Brasil em mata-matas, em semifinais. Até agora foram 3 vezes nos anos de 89, 93 e 95. Em todas elas o Grêmio saiu vitorioso. Em oitava de final foi uma vez em 99, Flamengo venceu. E em quartas de final foram 3 vezes, em 2004, 2018 e 2021. E nessas 3 o Flamengo também venceu. Então é um confronto de muito equilíbrio entre Flamengo e Grêmio em jogos de Copa do Brasil. Em relação ao time do Grêmio, que enfrenta o Flamengo, a grande dúvida da partida pelo lado gremista é a presença ou não de Luis Soares. Eu informo que ontem o atleta e o centroavante uruguaio realizou todas as atividades e deve ir para o jogo. Até porque essa é a condição para que o Grêmio aceite negociar com o Inter Miami, time do Beckham, time do Messi, uma rescisão amigável com abatimento do valor da multa rescisória, que atualmente é de 70 milhões de euros. Bom, o craque da camisa 14, Jorge Arrascaeta, completou diante do América Mineiro no último sábado no Maracanã 100 jogos no Brasileirão vestindo o manto sagrado rubro-negro. Vejam os números do craque. Arrascaeta conquistou 2 títulos brasileiros em 2019 e 2020. Ele marcou 27 gols e participou de 43 assistências, o que dá 70 participações diretas em gol. Ele deu 230 passes decisivos e 67 grandes chances criadas, portanto, é um jogador muito ativo quando se trata de Campeonato Brasileiro vestindo o manto sagrado. Meus amigos, a venda de ingressos para o jogo entre Cuiabá e Flamengo, jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 6 de agosto, na Arena Pantanal, às 20 horas, horário de Brasília, estão abertas as vendas para os ingressos e os preços variam para os visitantes de 125 a 250, 125,6 a 250 reais inteira no setor norte superior e de 150 a 300 reais no setor norte inferior. Então, preços bem salgados aí. Eu acho que o Cuiabá quer tirar a diferença aí desses ingressos do Flamengo. Bom, o Flamengo está bem próximo de bater a marca de 1,5 milhão de torcedores do Flamengo do Maracanã na temporada 2023. O número já atinge 1.479.050 torcedores, número esse que deve ser batido quando do Flamengo realizar o jogo contra o Olímpia pela Libertadores no dia 3/8, próximo jogo do Flamengo no Maracanã. Então, dia 3/8, que vai dar mais de 60 mil pessoas, o Flamengo vai ultrapassar
a marca de 1,5 milhão de torcedores só esse ano no Maracanã. Bom, falando em Olímpia, o time paraguaio, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, depois de ser eliminado na semana passada na Copa do Paraguai por um time da segunda divisão, no final de semana agora, o Olímpia jogando pelo torneio Clausura, né, e que tinha demitido o treinador Diego Aguirre e nesse final de semana já jogando sob o comando de Francisco Arce, o novo treinador, foi derrotado novamente no torneio Clausura pelo Nacional lá do Paraguai por 1-0, saindo da vice-lanterna da competição para a lanterna agora da competição. São 3 jogos no torneio Clausura e 3 derrotas, portanto o Olímpio passa uma fase não muito boa, o que só aumenta a responsabilidade do Flamengo em ter que vencer o Olímpia nas oitavas da Libertadores. Meus amigos, ontem, jogo final da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi a Curitiba, onde foi derrotado pelo time da casa por 2-0. O resultado manteve o Flamengo na 3ª posição do campeonato, já que se o Fluminense conseguisse uma vitória por 3 gols, tomaria a posição do Flamengo na tabela de classificação. Depois da notícia de que o clube italiano Lazio exerceria a multa rescisória de De La Cruz junto ao River Plate, o empresário do atleta negou a negociação, informando que até agora ao River Plate só chegou a proposta do Flamengo pelo concurso do atleta. Então, mais uma especulação que se perde aí pelo caminho. Bom, em entrevista à Flá TV, o gerente-geral da base rubro-negra, Luiz Carlos de Azevedo, confirmou que no mês de dezembro a realização da 2ª edição da Flamengo Adidas Cup Sub-16, que foi realizada a primeira edição no ano passado, em que o Flamengo se sagrou campeão. Dos 8 clubes que participarão da edição número 2 do torneio, 5 deles já estão confirmados: Flamengo, Arsenal da Inglaterra, Atlético Nacional da Colômbia, Independiente del Valle do Equador e Santos Laguna do México. Ainda faltam definir aí 3 participantes. Bom, o Flamengo já informa de forma parcial a venda de mais de 40 mil ingressos de forma antecipada, vendidos no primeiro dia de vendas para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que vai ser realizado no dia 16 de agosto. Estão esgotados os ingressos para os setores norte, leste inferior e leste superior. Bem, meus amigos, confirmada a venda de Mateusão para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes pelo valor de 2.200.000 euros, pouco mais de 11 milhões de reais, Flamengo e América detêm 45% dos direitos econômicos cada um, e receberão 990 mil euros, aproximadamente 5 milhões e 100 mil reais. Os outros 10% pertencem ao atleta Mateusão, que receberia 220 mil euros, aproximadamente 1 milhão de reais. Bom, a parceria Nação BRB-Fla, que resultou da união entre BRB, instituição financeira, e Flamengo, clube de futebol, completou ontem 3 anos de existência, contemplando a abertura nesses 3 anos de mais de 3 milhões e meio de contas correntes. Parceria importante do Flamengo, porém muito carente de transparência, uma vez que até hoje os seus números nunca foram revelados nem por Flamengo e nem pelo próprio BRB, a não ser o número total de contas abertas que a gente falou no início da matéria, 3 milhões e meio de contas. Flamengo e BRB precisam vir a público se manifestar e dar uma satisfação à torcida rubro-negra, que é quem abriu essas 3 milhões e meio de contas. Até a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo detém os 6 maiores públicos entre os 8 do campeonato, na edição de 2023. E justamente o último, contra o América Mineiro, é o recorde do campeonato. Foram 65.402 torcedores, passando assim Flamengo e América Mineiro a ser o maior público do Brasileirão 2023. Em relação a público também, com o empate diante do América Mineiro no último final de semana, o rubro-negro alcançou a média de público de 60.385 torcedores atuando como público pagante no Maracanã. O segundo colocado é do São Paulo, com 40.000
461, portanto aí 20 mil a mais de média de público. O Flamengo também confirmou ontem o empréstimo de Matheus Gonçalves ao Bragantino. O contrato com o time paulista é válido até 31/12/2023, portanto só mais ou menos 6 meses. E o vínculo do atleta com o Flamengo foi estendido até 2027. O jogador viajou ontem à tarde sem ter opção ou obrigação de compra no contrato de empréstimo. Meus amigos, ontem fez aniversário, mais precisamente 69 anos de idade, o ex-treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, técnico multicampeão pelo Flamengo nos anos de 2019 e 2020, a quem o canal Marquinhos Assunção manda aí os parabéns e votos de muita felicidade. Sobre a negociação de Claudinho, no nosso entender, a confirmação da venda de Malcom ao futebol árabe fez com que a vinda de Claudinho ficasse dificultada, apesar de ter sido cravado aí por muita gente nas mídias alternativas. O Zenit respondeu ao Flamengo que aceita vender Claudinho, mas só por 25 milhões de euros, um preço bem exorbitante, né? Mais ou menos aí 131 milhões de reais, eu acho que dificultou demais a vinda de Claudinho. Sobre o Ender, que viajou para lá, surgiu a notícia ontem à noite de que o Flamengo teria oferecido 13 milhões de euros pelo passe dos 100% do direito do Ender, aproximadamente 67 milhões de reais. Acho que ao longo do dia e até amanhã a gente vai ter alguma confirmação ou não dessa proposta. Para encerrar, meus amigos, o Flamengo informa que a grande cúpula rubro-negra, capitaneada pelo presidente Rodolfo Landim, tendo companhia o CEO do clube, Reinaldo Belotti, além do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunches, e também de Gustavo Oliveira, VP de Comunicação e Marketing, além de Luiz Eduardo Batista, o presidente do Conselho de Administração, todos vão aos Estados Unidos no dia 29, sábado, tratar em reuniões com os dirigentes do Inter Miami, time do Beckham e do Messi, e também dirigentes do Real Madrid para tratar de assuntos relacionados à SAF, modelos de SAF e propostas de SAF para que o Flamengo possa ir, no futuro, quem sabe, depois de votação no Conselho, adotar essa política de SAF ou não. Bom, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.